queria começar dizendo que existem determinadas discussões muito técnicas que às vezes nos desviam dos princípios que deveriam orientar as nossas decisões, as decisões dos nossos votos, a decisão da política pública e etc. Então, eu queria começar dando alguns passos atrás para lembrar uma coisa a todos que estão aqui. A aposentadoria é um direito social que deve ser garantido a todos. É um pacto que a sociedade fez num determinado momento para que trabalhadores, a partir de uma determinada idade, não ficassem completamente desamparados justamente pela sua idade. Isso é um pacto, né? Ou seja, que eles não ficassem jogados à própria sorte, não tivessem sua vida piorada, as suas condições de vida, porque trabalharam a vida inteira e deram sua contribuição à sociedade, e neste momento, numa idade mais avançada, a sociedade faz um pacto, que essa geração é um pacto geracional, em que as gerações que seguem no trabalho garantem que as gerações que não podem mais trabalhar ou que já trabalharam o suficiente, já deram o suficiente pelo crescimento da própria sociedade, ficam, portanto, podendo, não tendo mantido a sua dignidade com essa riqueza que está sendo gerada por outras pessoas. E aí é verdade o que o vereador Pedro Duarte disse, que o sistema de aposentadoria pensado nesta lógica, como um sistema, como um direito social, foi pensado a partir disso que nós chamamos de regime de solidariedade. Aqueles que estão na ativa contribuem para um fundo que sustenta aqueles que estão aposentados. Mas o vereador Pedro Duarte acho que está mal informado. Esse regime já não é mais o regime a regular a aposentadoria dos servidores públicos há muito tempo. Nós passamos por várias reformas da Previdência, desde o Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e por aí vai, que, via de regra, mudaram completamente esta lógica e estabeleceram que o regime de solidariedade não valia mais e deveria ser aplicado às aposentadorias dos servidores públicos das várias esferas, regimes de capitalização. Regimes onde a contribuição dos servidores na ativa seria aplicada e capitalizada para sustentar a aposentadoria destes mesmos servidores quando estivessem aposentados. É claro que isso significa que, com a pirâmide etária funcionando, ou seja, primeiro há aqueles que trabalharam no regime de capitalização e que durante a sua vida contribuíram para que outros fossem aposentados, deveriam continuar sendo sustentados e, portanto, há uma primeira questão que, na mudança desses regimes, o tesouro público, o dinheiro público, o dinheiro do serviço do Estado deve sustentar essa mudança de regimes. Essa é uma primeira questão. Isso estava na lógica. Por quê? Porque durante muitos anos havia mais gente contribuindo do que gente recebendo aposentadoria. Durante longos e longos anos, em que os mais diferentes governos tiveram dinheiro para construir obras públicas, para investir em outros elementos, que eram dinheiro dos trabalhadores. Quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe dos vários conjuntos habitacionais, IAPI, IAPB, IAPTEC, construídos com dinheiro naquele momento em que a Previdência era superavitária. Mas nós trabalhávamos no regime de solidariedade. Quando chegamos no regime de capitalização, havia um problema. Um problema que era como vamos sustentar essa geração que contribuiu, mas que agora os da ativa não vão mais contribuir para quem está aposentado. Este é o problema. E que, do ponto de vista da legislação, foram criados mecanismos. No plano federal, COFINS, CSL, né, com várias contribuições PIS foram criadas para sustentar isso, muitas vezes desviadas da conta, para o tempo inteiro se fabricar rombos que não existiam. Mas no Rio de Janeiro, vereador Pedro Duarte, essa história tem uma historinha no Rio de Janeiro. O regime de solidariedade deixou de existir em 2001. Nós estamos completando 20 anos dele, com a criação do FUNPREVI. O FUNPREVI, administrado pelo Previ Rio, é um fundo de capitalização. E aí é isso, né? Ou seja, neste momento, foi criado um fundo onde os servidores, a partir do ano de 2002, teriam as suas contribuições guardadas, investidas para pagar a aposentadoria desses mesmos servidores. É claro que a mudança geracional geraria um problema, um passivo, mas para isso a prefeitura deveria aportar recursos. E aqui começa o problema. Começa o problema porque alguns anos depois, eu acho que é 2006, depois o vereador pode me corrigir, a prefeitura mudou. Não é mais a partir de 2002, é a partir de 99. Então, colocou mais um montão de servidores que nunca contribuíram para o Previ Rio, para o FUNPREVI, no regime de capitalização, sem que a prefeitura aportasse isso.
Em outros anos, a prefeitura deixou de pagar a sua contribuição patronal, essencial para que a capitalização funcione. Durante anos, os imóveis foram passados para o Funprevi superavaliados e depois vendidos de forma muito mais barata, dilapidando o patrimônio do fundo. Ou seja, e mais, durante vários anos, por causa dos mesmos déficits, foram gastando dinheiro que deveria ser guardado para pagar aquilo que tinha ficado de passivo sem que a prefeitura pagasse o que devia ao Funprevi. Então, nós temos uma situação seguinte, vereador Pedro Duarte. Não, a Prefeitura do Rio há muito tempo não trabalha mais com o regime de solidariedade. Eu queria que o regime fosse o de solidariedade. Mas sabe por que o regime de solidariedade, para vocês que são liberais, não se sustenta? Porque vocês defendem ao mesmo tempo a terceirização, a privatização, as OSs. E, portanto, é óbvio que nós vivemos num momento, e o problema não é a idade, o problema é que a gente defende o tempo inteiro, vocês defendem, e anos de reformas neoliberais diminuíram o peso e o tamanho do funcionalismo público, inviabilizando qualquer regime de solidariedade nestes termos, porque grande parte dos trabalhadores que presta serviço terceirizado, CLT, etc., está contribuindo para o INSS e não para o Fundo de Previdência Municipal. E aí nós temos um jogo perfeito. Na hora que falamos em concursados, em chamar concursados, não, porque o gasto público não pode. Na hora que falamos de previdência, não, porque tem o rombo previdenciário. Então privatiza, terceiriza. E sabe no que, no final das contas, a gente está falando? Ah, o dinheiro público está pagando a aposentadoria. Pois é. O dinheiro público vai indo para contratos de terceirização, que são ralos de dinheiro público, para contratos de OS. É para isso que vocês querem que o dinheiro público vá. E não para pagar o direito do servidor, porque tem história. E eu sou professor de história. E essa história é intransponível, nós precisamos colocá-la na mesa. E é por isso que esse projeto não é justo. E eu gostei da palavra que o vereador Pedro Duarte usou. Eu quero discutir justiça. E quero discutir se essa emenda constitucional, ferindo o Pacto Federativo, ela não é justa, ela é injusta. Ela recai sobre o bolso dos servidores no momento da pandemia, no momento em que médicos estão na linha de frente, no momento em que professores são ameaçados todos os dias para obrigados a serem voltar à aula, nós vamos diminuir o salário desses servidores. E é daí que vai vir o único dinheiro novo do tal déficit atuarial e financeiro. São os 200 milhões da contribuição, mas a parte patronal já vem normalmente, não é dinheiro novo, porque o Tesouro é obrigado a fazer isso diante de um sistema que nunca foi capitalizado e que segue sem capitalização. E, portanto, o projeto que está aqui hoje, ele não resolve o problema. Ele nem diminui, ele nem arranha o problema do déficit da Previdência. Coragem, vereador Márcio Ribeiro. Coragem seria um governo tirar dos mais ricos para resolver o problema da capitalização do fundo. Coragem seria a gente dizer que quem vai pagar esta conta é quem, na verdade, fez errado com dinheiro público ao longo de anos e mais anos. Primeiro inventando o regime de capitalização sem fazê-lo e depois não capitalizando o próprio fundo. Os servidores já fizeram dezenas de propostas para o município do Rio de Janeiro. Mas eu queria ainda falar sobre alguma coisa, não sei quanto tempo me resta, mas já deve chegando fora, que é o debate da questão da emenda que isenta a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas da contribuição patronal. Porque aqui a gente vai ter uma contradição enorme. É verdade que a emenda constitucional aprovada recentemente não obriga que a Câmara pague isso. Mas se o nosso problema é o déficit, se o nosso problema é o gasto do dinheiro público, por que é que a Câmara não vai pagar a contribuição patronal dos seus servidores? Porque não é possível, não temos dinheiro. Bom, a Câmara ultimamente tem dado dinheiro que está sobrando das nossas, da forma como a mesa diretora administra. E, portanto, nós não temos falta de recursos na Câmara. E, ao contrário, os servidores da nossa casa, porque têm bons salários, e que bom que tenham bons salários, pesam muito na folha do Funprevi. Enquanto os trabalhadores da Câmara, por exemplo, significam, representam, eu vou pegar aqui o dado correto para não me perder aqui na história, né? Enquanto os funcionários da Câmara representam 1,12% do total de aposentados do Funprevi, a sua folha salarial equivale a 5%. É um peso muito maior do que a quantidade de servidores. E eu não estou reclamando aqui, não acho que seja. Agora, a Câmara tem que dar a sua contribuição. Eu estou convicto disso. Estou convicto de que isso não fere o princípio que nós temos de autonomia financeira do Legislativo, que é inegociável. Nós não podemos ser arrochados por poder executivo nenhum. Mas a emenda constitucional diz que a partir daqui a 4 anos nós seremos obrigados a pagar. Mas eu quero entender, não é possível pagar agora? Esta emenda, desta vez, diferente das outras vezes em que ela foi colocada, em que constitucionalmente nós estávamos com a razão, neste momento,
Eu quero que a coragem também venha daqui. É isso, vamos tirar do bolso dos servidores. Mas aquilo que vai diminuir, sim, o dinheiro, porque a gente está entregando dinheiro para a prefeitura, fazendo o que deve ser feito a cada momento, mas a gente deve ser justo também com os aposentados da nossa Câmara de Vereadores. E a contribuição patronal da Câmara e do TCM deve ser paga com os recursos da Câmara e do TCM. Isso vai liberar mais dinheiro do Poder Executivo, é verdade. É verdade. Nós estamos falando não dinheiro do bolso do servidor da Câmara, dinheiro da Câmara e dinheiro do TCM. Mas isso diminui, de fato, o déficit financeiro e o déficit atuarial. Diminui um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas os problemas permanecem, permanecem, permanecem. Desse ponto de vista, eu encerro a minha fala falando exatamente sobre isso. Ou a gente tem, de fato, a coragem de sentar à mesa e demonstrar tudo que foi feito, que não foi feito até agora com a Previdência, e tentar um pacote global, porque este projeto, e aí eu volto à minha questão de ordem, este projeto, por exemplo, acaba com a anistia que foi dada por uma outra lei das dívidas da Prefeitura. Ué, então a Prefeitura vai pagar? Isso não foi apresentado para a gente até agora? Este projeto revoga artigos que dizem respeito a uma tabela que é usada como cálculo do dinheiro, do recurso da saúde e da educação, e até agora ninguém conseguiu me explicar por que isso é revogado. E mais, está escrito de forma tão confusa que a gente não sabe ao certo o que vai acontecer e o que não vai acontecer, a não ser que a presidente do Previrim nos explique. E a lei não pode precisar, não pode necessitar de alguém explicar para a gente a intenção. A lei tem que ter a intenção em si mesmo. Ela tem que ser clara para todo mundo que lê. E este projeto não é. Por quê? Porque o governo está assodado. Porque, inclusive, esta Câmara poderia deixar para discutir isso no dia 16 de abril. E nem isso nós estamos conseguindo. Nem isso, nem 10 dias. 10 dias a mais para a gente poder discutir. Neste ponto de vista, no meio de uma pandemia, eu acho que a coragem, Márcio Ribeiro, é a coragem de defender o servidor da saúde, o servidor da educação, o servidor do guarda municipal, que vai ter o seu salário reduzido e sobre o qual vai recair o único peso a partir do discurso do déficit atuarial, que não vai ser resolvido, ou seja, daqui a alguns anos, os senhores vereadores que aqui estão, as senhoras vereadoras, nós que aqui estaremos diante de outro projeto para retirar mais algum direito de mais alguns servidores, porque o déficit atuarial não é resolvido. É claro, você utiliza um problema real para não resolver, mantê-lo permanente, porque ele sempre lhe dá a possibilidade de fazer mais uma coisa aqui a colar. A próxima é a complementação suplementar, a previdência suplementar nos moldes que já existe dos servidores federais. Sabe para quê? Para que o setor privado possa se apropriar de parte do dinheiro público, do dinheiro dos servidores públicos, para fazer especulação com o dinheiro da Previdência. Porque, no fundo, é isso que vocês querem. Que a Previdência deixe de ser um direito e seja, talvez, quem sabe, algo a ser jogado no mercado, sempre com o risco de que a Previdência, no final das contas, como aconteceu no Chile, ela vira um risco. Quando o risco se concretizar, o governo tem que resolver o problema de novo, mas enquanto durou a farra dos sistemas privados de aposentadoria no Chile, bancos e banqueiros lucraram com as custas do dinheiro e da esperança de aposentadoria digna de tantos e tantos profissionais, servidores públicos, professores, enfermeiros, médicos, guardas municipais, agentes de endemia, agentes fiscais, funcionários administrativos, todos esses funcionários das escolas merendeiras, que têm esperança de ter uma aposentadoria digna e passam anos vendo governos retirarem direitos um atrás do outro. O governo não terá o meu voto para retirar mais esse dinheiro, não terá o meu voto para diminuir salário de servidor no meio de uma pandemia. É isso que é justo e é assim que eu vou votar.